John Arias do Flamengo, o que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que é uma boa? Eu acho que é uma boa. Botando ele ali na ponta direita, ali no lugar do Plata, porra, eu acho que seria um casamento perfeito. Dito isto, bora pro vídeo. Vamos ver o que o pessoal da mídia tá falando sobre a situação do John Arias no Wolverhampton. Eu espero que ele suma, é uma fraude. Eu não consigo ver o Arias jogando nos Wolves ano que vem não, Garoni. Ainda mais na segunda divisão e num clima como esse aí. Sinceramente, eu já posso quase cravar, não sei se ele vai voltar pro Brasil. Mas que lá não joga. Mas eu não consigo ver na Europa também um time de nível sequer intermediário contratando o Arias com esse desempenho dele nos Wolves, né? Eu não tô culpando ele, mas é um fato. A gente tem os números que serão analisados por qualquer equipe que não seja de quarta prateleira, qualquer equipe que pense em contratar o Arias. Ele certamente não vai querer jogar na segunda divisão de uma liga importante da Europa. Ele foi para lá para jogar na primeira divisão, ainda que seja num time modesto. Então eu não consigo ver um time da Europa com alguma relevância contratando ele pro ano que vem. Então ele vai fazer o quê? Vai pro futebol árabe? Talvez futebol turco, que ele chegou a recusar, o Fluminense até recusou, ele pensou aí quando teve uma proposta no fim do ano passado, mas vai ser algo desse tipo no máximo que ele vai ter de oferta, ou voltar para o Brasil. Eu vejo cada vez mais se materializando essa possibilidade como algo, por obviedade, forte dele voltar ao Brasil na temporada que vem. O grande foco dele, ele tinha dois sonhos, né? Ou tem dois sonhos. Um era jogar na Europa, o outro a Copa do Mundo. Na Europa ele já jogou, mas assim, é complicado analisar, porque a gente tá falando de Jogou? Tem 10 jogos. São jogou? 10 jogos. Mas assim, quantos... Como titular, tá? Pois é. 9 como titular. Então, são 12 no total, que são 10 jogos de Premier League, 2 da Liga Inglesa, 9 como titular, 3 vindo do banco, mas a média dele é de 50 minutos por jogo. Dificilmente mas na Premier League tem 11 jogos do time. Então, 11 jogos, 10 dele, mas tem a Copa da... ok. Copa da Liga. Tem 12 no total pelo Wolverhampton. E 700 minutos. A média é 50 minutos. 55 minutos, 56 minutos. Começou 9 como titular. No último jogo agora contra o Chelsea, ele não saiu do banco. Sim. Foi a primeira vez que ele não começou e não entrou no jogo. Ficou no banco de reservas, perderam de 3-0 os Wolves. Então, você vê que a culpa não é dele. É claro, talvez ali o descontentamento também do torcedor, muito porque a matéria fala sobre ele estar insatisfeito. E aí o torcedor fala que, você está insatisfeito, irmão? Pode ir, porque a gente também tá. Lanterna da competição, você não jogou bola ainda, o que pode ser uma verdade. Mas, cara, você tem um período de adaptação. Isso acontece com vários jogadores brasileiros quando vão jogar na Europa. Acontece com um jogador brasileiro. Isso só demonstra que a torcida lá de fora é muito semelhante emocionalmente com a torcida daqui, principalmente a nossa torcida rubro-negra, né? Que tem um pavio curto com o jogador. Isso lá fora também é normal, pelo que a gente tá vendo aqui, né? Principalmente pro Wolverhampton, né? Que é um time também de pouca expressão. Mas vem pros times de um Manchester City, né? Um Real Madrid, enfim. O jogador estrangeiro, quando vem jogar no Brasil, o próprio Arias no Brasil. O jogador brasileiro, quando volta pro Brasil. Exato. O Coutinho, no primeiro ano dele de Vasco, não jogou bem. O Arias, no primeiro ano dele de Fluminense, não jogou o que jogou depois no Fluminense. Então, essa adaptação é natural. Você tá numa liga diferente, com um nível de enfrentamento diferente, com um estilo de jogo diferente. Realmente, o jogo da Premier League é muito mais físico do que é no Brasil, apesar do Brasil ser bem físico também. Mas tem jogadores mais altos, mais fortes, mais rápidos, que você precisa se adaptar à forma de jogar. Você precisa se adaptar à forma de treinamento. São muitas mudanças, que nem todo mundo chega lá jogando. A grande maioria, na verdade, não chega lá jogando. O grande ponto é que muita gente chega, às vezes, sem tanta expectativa. Cara, um exemplo disso daí é o Pedro. O Pedro, ele foi pra lá pra fora, né? Se não foi Fiorentina. Porra, o cara não conseguiu se adaptar, jogou poucos jogos também. Porra, não tem nem como, né, falar que o cara não conseguiu se adaptar. O cara não teve quase chances. O Arias não, foi um alto investimento do Wolverhampton, vem com uma expectativa grande. Depois de uma boa Copa do Mundo de Clubes, e o time na lanterna da competição, amigo, ninguém vai ser poupado. Principalmente o jogador que foi contratado para, na teoria, ser um cara decisivo, e não tem sido. E eu acho precipitado pelo lado do torcedor do Wolverhampton, mas assim, é torcedor. Torcedor torce, torcedor é passional, torcedor vai sempre levar no limite, ninguém vai estar satisfeito com o time na lanterna da competição e saindo uma notícia como essa. Se fosse qualquer outro jogador daqui, num time nosso daqui, a gente ia falar a mesma coisa. Pô, o fulano tá insatisfeito, irmão? Um abraço, pega o bonezinho e mete o pé. Mas eu acho que o Arias ainda pode adaptar na Inglaterra, só que é isso, o clima não é bom pra ele, o momento do time não é bom pra ele, e ele tem uma Copa do Mundo daqui. O possível rebaixamento 7, 8 bota meses. muita pressão. Não, o rebaixamento seria só no meio do ano que vem, né?
Porque a temporada acabou de começar pra ele, na verdade. Mas vai cair, né? São 2 pontos. Vai cair. Sim. São 2 pontos. Acabou de começar, mas vai cair. Vai cair. Não, mas ele pode, pelo menos, encaixar no time. E o João Gomes, mano? O João Gomes era do Wolverhampton, não era? Ele saiu de lá, tá jogando lá. Caramba, pelo jeito o negócio tá sinistro lá, hein? A ponto de jogar bem, ainda que o time caia, ele não saia tão mal igual tá nesse momento e consiga se manter na Europa, por exemplo. O time tem o quê? Tem 2 empates e 9 derrotas, né? Se o Arias não tivesse no elenco, teria 2 empates e 9 derrotas. Não teria uma vitória porque o Arias não tá no elenco. E essa raiva pode ter sido muito potencializada também por tudo junto. A matéria, dizendo que ele estava insatisfeito, a derrota pro Chelsea, 3-0, e o fato dele não ter jogado também. Tudo bem, ele vinha jogando e aí a torcida tá com raiva. Ah, você não é um bonzão? Então por que você não jogou e a gente perdeu de novo? Torcedor mistura tudo, é uma raiva potencializada. Pode mudar se ele entrar num jogo e fizer 1, 2 gols. Só que é difícil, agora ele vai ter que puxar muito da confiança. E a gente não sabe como tá a confiança do Arias. Ver torcedor chamando ele de lento pode ter muito com a dinâmica do jogo, porque aqui ele era extremamente rápido, mas tinha espaço para ele correr. Lá o jogo é muito mais compacto, então ele tem que ser, na verdade, mais dinâmico do que um cara veloz para correr um terreno muito grande do campo. Eu acredito que ele possa se adaptar, mas vai precisar de muita confiança agora, porque não é fácil para ninguém ler isso aí. É desagradável até pra gente ler o que estava escrito aí. Eu acho que jogador que lá em agosto, quando eu dei essa entrevista, o Flamengo chegou até procurar saber a informação dele, não abriu negociação. Tanto que o Flamengo pagou 24 milhões no Lino. É um valor para provar que o Flamengo tinha condições. Porque o Flamengo já sabia que receberia um dinheiro alto do Wesley e do Gerson. Né? Principalmente do Gerson, que foi à vista. Sim. À vista. 25 milhões de birubiru é uma grana. Então, para deixar bem direto aqui. O John Arias, ele tem identificação com o Fluminense. É óbvio que o Fluminense tem em contrato uma opção, uma prioridade de compra ou de negociação com o atleta. O Wolverhampton tem que, obviamente, obrigatoriamente informar o Fluminense se receber qualquer tipo de proposta pelo jogador, seja ela por empréstimo ou em definitivo. Isso é um fato. O Fluminense pode chegar lá, cobrir ou igualar, e aí vai caber ao tricolor, ao John Arias ou ao clube, o Wolverhampton, negociar. É claro que se as propostas estiverem iguais, de forma igualitária, sendo redundante, ele vai optar pelo Fluminense, sem muita dúvida. Só que, pelo que a gente foi informado, o Wolves quer vender. O Fluminense vai ter 18 milhões de euros. Vai bancar 18 milhões? Vai fazer talvez uma extrapolia em gastar 18 milhões, se endividar mais ainda? Porque pagar o salário, a gente sabe que consegue investidor, tal. Dá-se um jeito. Né? E o Flamengo não coloca o John Arias como uma probabilidade de reforço. A informação que a gente tem é que o Flamengo coloca o John Arias como prioridade para reforçar de fato o plantel para 2026. Não é aquela prioridadezinha de, não, tá na lista de desejo. Se não. Der, beleza. O Flamengo coloca o John Arias na lista de prioridade. E se der mole, se der brecha, o Flamengo vai atacar na contratação do jogador. Porque sabe que ele tá em baixa, quer ser competitivo, ano que vem é ano de Copa, tá com 28 anos, o mercado vai se fechando ou não, independentemente disso, Pítio, para outras equipes da Europa, e ele tá num time que é rebaixado, virtualmente rebaixado já, e é banco de reservas. E aqui no Rio, mais precisamente no Brasil e no Rio, ele já tem uma adaptação. Então o Flamengo não é que coloca ele como lista de desejo, não. O Flamengo tem no John Arias uma prioridade para contratar o jogador. Cara, mas eu te falo, que torcedor não vai querer o John Arias no seu time, mano? Não tem como, cara. Principalmente pro Flamengo, cara. A gente sabe que essa posição aí da direita, cara, não dá pra confiar no Plata. O Luiz Araújo agora tá fazendo uma função um pouco diferente, mas assim, o Luiz Araújo também, porra, eu acho que se você correlacionar o Luiz Araújo e o Arias, porra, gente, pelo amor de Deus, né? O Arias é bem melhor. Não é que é bem melhor, mas o Arias, ele é... Porque parece que o Araújo é ruim, mas não é. O Araújo é muito bom, não. É um bom jogador, um jogador regular, assim, que eu diria regular. Mas o Arias, ele é um cara, assim, excepcional, mano. Na ponta direita ali, eu acho que, cara, ele caía como uma luva no plantel do Flamengo, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, beleza? Valeu e tamo junto, até o próximo.